O realismo tem sua origem na França, a partir da segunda metade do século XVIII, com o artista Gustave Courbet caracterizando-se pela reação à fuga da realidade provocada pelo romantismo. Aqui, meus amores, nós temos mais uma reação. Lembrando, o romantismo surgiu como reação ao neoclassicismo e o realismo como reação ao romantismo, surgindo como base no cientificismo e no industrialismo decorrentes da segunda fase da Revolução Industrial que se propagava pela Europa. O movimento foi caracterizado pela representação da realidade objetiva de coisas e ou pessoas com um certo domínio da natureza, reflexo dos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade industrial da época, ocorrendo também uma observação empírica da natureza. Pelo fato de ser considerado um retorno à realidade, ao materialismo, o realismo esqueceu a emotividade humana, característica marcante do romantismo, movimento ao qual se opôs, havendo embate entre a subjetividade romântica e a objetividade realista. Durante a primeira metade do século XIX, enquanto se travava o embate entre neoclassicismo e romantismo, o realismo, força que iria dominar a arte na segunda metade do século, começa lentamente a aparecer. O homem europeu, diante da industrialização e aprendido a utilizar o conhecimento científico e a técnica para interpretar e dominar a natureza, se convenceu de que precisava ser realista, inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. Em certo sentido, o realismo tinha sempre feito parte da arte ocidental. Durante a Renascença, os artistas superaram as limitações técnicas e representavam a natureza com a acuidade fotográfica. O novo realismo insistia na imitação precisa de percepções visuais sem alteração. Também eram diferentes em seus temas. Os artistas se limitavam a fatos do mundo moderno, à medida que os experimentavam pessoalmente. Somente o que podiam ver ou tocar era considerado real. Deusas e heróis da antiguidade estavam fora. Com camponeses e a classe trabalhadora urbana estavam dentro. Em tudo, de cor ao tema, o realismo trazia para a arte uma sensação de sobriedade silenciosa. Temos aqui, gente, como características gerais o cientificismo, a valorização do objeto, o sóbrio e o minucioso e a expressão da realidade e dos aspectos descritivos. Ao tentarem adaptar-se ao novo contexto social, os arquitetos realistas procuraram adequar as construções às novas necessidades urbanas, criadas pela industrialização das cidades que não exigiam mais palácios ou templos, e sim construções simples e funcionais. Isso porque os arquitetos precisavam responder adequadamente às novas necessidades urbanas, criadas pela industrialização. Elas precisam de fábricas, estações, ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, tanto para os operários quanto para a nova burguesia. Em 1850, Joseph Paxton construiu o Palácio de Cristal, que abrigou a primeira Feira Mundial em Londres. Demonstrou as possibilidades estéticas do uso do ferro fundido. Em 1889, olha só, gente, Gustave Eiffel levanta em Paris a Torre Eiffel, hoje logotipo da Cidade da Luz. Triunfo
da engenharia moderna, ostenta seu esqueleto de ferro e aço, sem alusões aos estilos arquitetônicos do passado. Uma manifestação dentro do realismo que não seguiu à risca suas premissas foi a escultura, que não era fiel à idealização da realidade, e sim uma recriação dos seres tais como eles são. A escultura realista muitas vezes assumiu uma intenção política em suas obras. René-François Auguste Rodin foi um importante escultor francês. Desde criança, demonstrou grande interesse por esculturas. Aos 13 anos de idade, entrou para uma academia de arte para aprender os princípios básicos das artes plásticas. Interessou-se e estudou também, por conta própria, anatomia humana para utilizar os conhecimentos na elaboração de suas esculturas. E aos 18 anos de idade, começou a trabalhar como modelador e ornamentista. Especializou-se na elaboração de esculturas em bronze. Auguste Rodin não se preocupou com a idealização da realidade. Ao contrário, procurou recriar os seres tais como eles são. Além disso, os escultores preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. Deixando de lado temas mitológicos, bíblicos, históricos ou literários, o realismo teve como objetivo a criação da realidade imediata e não imaginada. Esta volta ao real deu aos artistas como consequência a politização. Seu desenvolvimento artístico deu origem a uma manifestação artística, o impressionismo. Temos como características a pintura: representação da realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda um fenômeno da natureza, ou seja, o pintor buscava representar o mundo de maneira documental. Ao artista não cabe melhorar artisticamente a natureza, pois a beleza está na realidade tal qual ela é. Revelação dos aspectos mais característicos e expressivos da realidade. Entre os temas das pinturas: politização. A arte passa a ser um meio para denunciar uma ordem social que consideram injustas. A arte manifesta um protesto em favor dos oprimidos. Pintura social, denunciando as injustiças e as imensas desigualdades entre a miséria dos trabalhadores e a opulência da burguesia, as pessoas das classes menos favorecidas. O povo, em resumo, tornaram-se assunto frequente da pintura realista. Os artistas incorporaram a rudeza, a fealdade, a vulgaridade dos tipos que pintavam, elevando esses tipos à categoria de heróis. Heróis que nada têm a ver com idealizados, como os heróis da pintura romântica. Entre os principais pintores temos Gustave Courbet, que é um homem de grande pragmatismo, que desafiou o gosto convencional por pinturas históricas e temas poéticos, insistindo que a pintura é essencialmente uma arte concreta e tem de ser aplicada às coisas reais, existentes. Sua crença era: tudo que não aparece na retina está fora do domínio da pintura. Foi considerado o criador do realismo social na pintura, pois procurou retratar em suas telas temas da vida cotidiana, principalmente das classes populares. Manifesta sua simpatia particular pelos trabalhadores e pelos homens mais pobres da sociedade do século XIX. Jean-François Millet é um pintor romântico e um dos fundadores da escola de Barbizon, na França rural. É conhecido como precursor do realismo pelas suas representações de trabalhos rurais. Junto com Courbet,
Millet foi um dos principais representantes do realismo europeu, surgido em meados do século XIX. Sua obra foi uma resposta à estética romântica, de gostos um tanto ocidentais e exóticos, e deu forma a realidades circundantes, sobretudo a das classes trabalhadoras. Sensível observador da vida campestre, criou uma obra realista, na qual o principal elemento é a ligação atávica do homem com a terra. Foi educado num meio de profunda religiosidade e respeito pela natureza. Trabalhou na lavoura desde muito cedo. Seus numerosos desenhos de paisagens influenciaram mais tarde Pissarro e Van Gogh. Courbet dizia: sou democrata, republicano, socialista, realista, amigo da verdade verdadeiro. Então, gente, a palavra realismo, ela designa uma maneira de agir, de interpretar a realidade. Esse comportamento caracteriza-se pela objetividade, por uma atitude racional das coisas e pode ocorrer em qualquer tempo da história.